Podcast Meditação Alienígena, Episódio 4. Bem-vindas, bem-vindos ao podcast de Meditação Alienígena, o programa onde te ensinamos a conectar com seus ancestrais estelares e empoderar o seu espírito com a filosofia andina. Eu sou a Karen Prieto, facilitadora xamânica, instrutora e fundadora da Escola Internacional Alien Meditation. Acesse meditacãoalienígena.com para encontrar conteúdos e cursos que te ajudarão no seu crescimento espiritual e no seu treinamento em terapias holísticas. Não idealize as pessoas, nem dependa espiritualmente de ninguém. No programa de hoje, quero falar sobre a experiência que me aconteceu ontem e que foi muito perturbadora para mim. Ontem, enquanto deslizava o dedo pela tela do meu celular para ver o que havia no YouTube, eu vi um vídeo de um canal em espanhol chamado Las Igualadas, que tinha uma miniatura de um homem que eu conhecia, que é um aclamado guru de Hare Krishnas. Então, quando vi o título do vídeo, não pude acreditar. O título do vídeo mencionava os abusos sexuais que este homem cometeu. E quando eu digo que não pude acreditar, é porque, na comunidade deste homem, todos têm a impressão de que ele é semelhante a um deus. Em episódios anteriores, já falei um pouco sobre a minha infância, minha adolescência e minhas experiências e primeiras aproximações desse mundo espiritual. Eu era uma pessoa com muitas dúvidas na área espiritual e não havia respostas que eu pudesse encontrar nas religiões predominantes em minha sociedade, como a católica ou a evangélica. Era impossível, por exemplo, falar sobre viagem astral ou experiências mediúnicas com um padre católico ou com um pastor de igreja evangélica. Embora a experiência de viagem astral tenha sido algo que eu vivi em minha própria carne quando tinha 17 anos, era impossível para mim, naquela época, compartilhar essas experiências com outras pessoas e que elas não pensassem que eu era louca ou usava drogas. Eu participei de alguns eventos onde havia pessoas que praticavam o xamanismo, mas essas pessoas eram um pouco inacessíveis, porque moravam muito longe da minha cidade e não divulgavam abertamente os eventos xamânicos que iam acontecer. Por isso, tive muitas poucas experiências com eles. Há 15 anos atrás, não havia Wi-Fi ou smartphones para famílias de classe média baixa, como era a minha. E para acessar a internet, tínhamos que ir aos lugares onde se vendia a internet por minuto. Naquela época, era muito difícil encontrar informações. Hoje em dia, se você quiser saber alguma coisa sobre viagem astral ou assuntos metafísicos, você pode encontrar muitos blogs, muitos vídeos no YouTube, onde você pode responder às suas perguntas. Mas nessa época, era muito difícil. Como na religião católica não havia muita abertura para falar sobre esses assuntos, muito menos nas igrejas evangélicas, o único lugar que eu sabia que eu poderia falar mais ou menos sobre esses assuntos era com os Hare Krishna. Então, decidi entrar nessa religião quando tinha 17 anos. Essa religião tem alguns princípios, como recitar um mantra onde supostamente o som do mantra vai fazer você expandir a consciência e ganhar pontos a seu favor no dia da sua morte, para estar mais perto de Deus. É um mantra que você deve recitar com um objeto semelhante ao que os católicos conhecem como rosário, que é chamado de japamala. E essa japamala contém 108 contas para você recitar um mantra usando cada uma das contas. Uma vez que o ciclo de 108 contas termina, você tem que repetir um novo ciclo
e um novo ciclo, e um novo ciclo ao longo do dia, e tudo isso a partir das 4 da manhã. Outro dos seus princípios é que você não deve fazer sexo fora do casamento, e mesmo quando casado, apenas fazer sexo com o único objetivo de conceber filhos. Desde o início, a religião me pareceu muito rígida, mas como era a única coisa um pouco mais aberta naquela época em relação aos católicos e evangélicos, eu resolvi começar minha procura nessa religião, para ver se eu poderia mais ou menos satisfazer toda aquela sede de conhecimento e encontrar respostas para as perguntas que eu tinha. O principal guru dessa religião era um alemão e ele me passou a impressão de ser uma pessoa muito correta em sua maneira de agir. Eu, honestamente, o via assim, simplesmente como um homem correto e civilizado. Entretanto, os outros ao meu redor o viam como um deus e o adoravam como tal. Uma coisa que prevalecia muito naquela religião era a estrutura piramidal, onde geralmente os homens ficavam no topo da pirâmide e as mulheres embaixo. Teve coisas muito sutis que eu percebi, coisas energéticas, que como você não tem provas nem fatos concretos, não dá para provar, mas são coisas que você sente, porque quando você tem a intuição aberta, você o sente. Um ambiente muito egoísta foi sentido do lado dos homens. Os homens se sentiam como seres superiores, porque eles sabiam que tinham o privilégio de ser o sacerdote de um templo e o líder de um lugar, o pai dos pintinhos, e ser o mais respeitado do lugar. E comecei a perceber como havia todo um clima de competição entre eles para mostrar quem contribuía mais naquela religião, para ganhar mais pontos de aprovação e, consequentemente, chegar a liderar. Entre as mulheres, a competição era mais sutil, mas também havia um nível de competição entre elas. Não posso dizer que meu tempo naquele lugar foi em vão, porque estive em lugares muito bonitos, onde se respirava um clima de comunidade, apesar de tudo. Cheguei a ficar um tempo em uma fazenda dessa religião, no Equador, onde gostei muito da experiência, porque tinha uma vida muito ecológica e sustentável, perto da natureza. Uma das contribuições que tive quando estava naquele grupo foi aprender com os livros sagrados e os Vedas, que foi uma das portas de entrada para tudo que sei hoje. Entretanto, com o tempo, percebi que não sou submissa o suficiente para aceitar uma religião ou um guru como verdade absoluta. Então, decidi me distanciar. A verdade, eu me senti mal, me senti como uma causa perdida. Eu realmente me senti como a ovelha escura do rebanho. Bem, eu não conseguia entender por que muitas pessoas aceitavam os dogmas dessa religião e que eu, por mais que tentasse, não tinha capacidade suficiente para permanecer submissa ali. E também me senti mal pelo fato de não curtir completamente as práticas espirituais que eles realizavam, como o canto do mantra ou o fato de adorar o seu líder como um deus. Então, por isso, em muitas coisas, resolvi me distanciar. Eu realmente nunca tive uma experiência mística naquele lugar. Muito tempo depois, quando já estava distanciada daquela religião, eu morava em uma casa, na cidade de São Paulo, onde o quintal era compartilhado com outras 3 casas. Uma noite, de repente, um sentimento de terror e pânico começou a tomar conta de mim e eu não sabia o porquê. Senti que de alguma forma me encontraria em uma situação desagradável, mas não conseguia explicar. Quando me senti no pior estágio daquele pânico, onde não poderia me sentir mais angustiada, decidi invocar de todo o meu coração, através do mantra Hare Krishna, a presença daquele ser chamado Krishna. Quando fiz essa invocação de coração, finalmente consegui dormir em paz.
E quando estava na fase do sono, eu lentamente comecei a ganhar lucidez, até que fiz uma viagem astral. E quando estive no plano astral, eu vi a silhueta de um ser muito claro, quase transparente. Era um ser que a princípio eu não conseguia identificar se era homem ou mulher, pois parecia ser os dois ao mesmo tempo. Parecia que era feito de vento, era muito sutil. Apesar disso, eu pude vê-lo, e meu coração imediatamente identificou que aquele ser era Krishna. Quando me conectei com a sua essência, senti muito amor, felicidade e muita paz. Foi uma das poucas experiências astrais da minha vida onde realmente senti a presença divina de um ser divino. A sua presença me acalmou. Na manhã seguinte, quando eu estava calma, um vizinho esqueceu o portão do quintal aberto e uma mulher entrou pelo portão. Essa mulher tinha o rosto desfigurado e parecia possuída pelo efeito das drogas. Eu a vi do lado de fora do quintal. Ela me perguntou meu número de telefone e fez algumas perguntas sobre a minha vida privada. Então, percebi que aquele ataque de pânico que tive na noite anterior foi porque eu estava tendo uma premonição do que iria acontecer no dia seguinte. Mas como eu estava mais calma, consegui lidar com a situação. Eu fui capaz de ter inteligência emocional suficiente para saber enfrentar esse perigo. O que me pareceu curioso foi ver que finalmente consegui ter uma experiência mística com aquele ser que o povo da religião Hare Krishna adora. Apesar de todo o tempo que estive na religião com eles, nunca realmente aquele ser místico apareceu em minha vida. Mas quando finalmente me distanciei daquela religião, e quando eu era simplesmente um ser humano comum, sem nenhum rótulo de qualquer tipo de religião, aquele ser decidiu me visitar e me dar o presente da sua presença. Então, entendi que não precisava seguir aquela religião para ter contato com um ser tão especial e iluminado. A conexão com a espiritualidade é feita através do seu coração, e não através de um guru ou de uma religião. Não importa quanto eles queiram te convencer do contrário. Um dia, eu estava clicando no meu celular, assistindo a vídeos no Facebook, e apareceu um vídeo de uma pessoa Hare Krishna recitando o mantra com o japa mala em uma das mãos e assistindo ao celular com a outra mão. Então, eu percebi que essa pessoa estava simplesmente executando uma atividade automática que ela considerava ser sua obrigação espiritual ou a sua responsabilidade espiritual, que era cantar um mantra de Krishna, independentemente da verdadeira conexão do coração. Então eu percebi a falsa espiritualidade. De que adianta uma pessoa entoar um mantra centenas de vezes no modo automático ao longo do dia, enquanto ela não está 100% ciente do que está fazendo? Não adianta cantar esse mantra 1000 vezes no modo automático e vê-lo como se fosse uma obrigação espiritual. É preferível entoar esse mantra apenas uma única vez no dia, mas que essa única vez venha do seu coração. Isso tem muito mais efeito do que cantar um mantra 1000 vezes com a falsa espiritualidade. Há alguns anos, conheci um doutor em jornalismo chamado Dr. Files por meio de um programa do YouTube. Ele é um jornalista chileno e este homem fez muitas pesquisas sobre as civilizações da Terra. Em um dos seus programas, ele pesquisou os Vedas e a civilização onde Krishna viveu. Em suas investigações, ele descobriu que esse ser, de acordo com os registros de livros e templos, realmente existiu na Terra. Krishna existiu em uma época em que ocorreram muitas mudanças no nível social. Ele queria empreender uma mudança social, onde promovesse os direitos e a igualdade entre homens e mulheres. Esse fato ressoou no meu coração imediatamente,
porque quando senti sua presença, na experiência anterior, realmente não pude identificar se ele era um homem ou se era uma mulher. Ele parecia os dois gêneros. Neste programa, estou me referindo a Krishna como ele, com gênero masculino, porque é assim que a humanidade o relaciona. Mas este ser não deveria ser classificado como masculino. O propósito de Krishna estar na Terra era precisamente trazer um nível de consciência e iluminação onde seríamos capazes de desenvolver civilizações onde houvesse igualdade entre homens e mulheres. No entanto, quando esse ser deixou a Terra, o grupo de poder, que neste caso é chamado de Brahmanes, eles não gostaram dessa ideia de revolução, porque foram os homens que cunharam o poder absoluto dentro daquela sociedade. Se eles permitissem uma mudança tão extrema na sociedade, seu poder poderia entrar em colapso. Então, eles decidiram manter aquela estrutura misógina e piramidal, onde os homens brahmanes seriam os que reinariam naquela civilização. Então, eles mudaram completamente os ensinamentos de Krishna e o consideraram como outro deus a mais dentro do seu panteão misógino, onde os homens reinam e as mulheres são as súditas. Atualmente, esta sociedade na Índia é muito curiosa, porque no topo da pirâmide estão esses brahmanes, misóginos, cheios de poder, e na base da pirâmide estão os intocáveis, ou harijans, as pessoas que supostamente nasceram escravas para poder realizar as tarefas mais difíceis na sociedade. Até hoje, naquela sociedade, quando as pessoas da casta dos intocáveis nascem, às vezes amputam um membro do seu corpo, ou decepam uma mão, ou fazem alguma marca que os identifica para o resto das vidas como harijans, para que permaneçam submissos em sua posição como supostos seres inferiores dentro da pirâmide. Enquanto os brahmanes, os seres supostamente iluminados, os semideuses, que supostamente têm contato direto com os deuses do céu, são as pessoas que governam dentro de toda aquela estrutura social. É muito curioso ver tantos turistas indo naquele país cada ano, porque eles consideram que na Índia são evoluídos espiritualmente. A evolução espiritual nesse país somente será possível quando aquela casta de brahmanas seja desfeita e que se erradique completamente a escravidão e que as castas dos intocáveis e das pessoas que eles consideram inferiores desapareçam, para que haja a verdadeira igualdade entre as pessoas, entre homens e mulheres, que era precisamente a proposta de Krishna. Voltando ao assunto inicial, quero enfatizar que quando me distanciei da religião Hare Krishna, me senti muito julgada, me senti mal e me senti como a ovelha escura do rebanho, porque não fui capaz de aceitar realmente os dogmas que aquela religião impôs e que nunca pude ser o suficientemente submissa. E eu me senti como uma causa perdida, como uma pessoa que realmente não consegue encaixar na sociedade, porque não fui capaz de aceitar meu suposto lugar dentro da pirâmide daquela religião. Quando vi a miniatura do vídeo do YouTube, não pude acreditar, porque apesar de tudo, eu tinha uma imagem positiva daquele guru. Então, quando eu cliquei no vídeo, lá estava a garota daquele canal expondo várias denúncias que várias mulheres fizeram ao longo da vida sobre o abuso sexual desse homem. Eu acredito plenamente que muitos dos seus seguidores, quando souberem desses escândalos, se perguntarão 2 vezes se eles estão no lugar certo. E muitos até ficarão desapontados, como quando você se apaixona por uma pessoa e fica desapontado com ela, decepção total. Então, aí vem a minha reflexão sobre não idealizar ninguém ou depender espiritualmente de ninguém. É claro que ao longo das nossas vidas,
vamos encontrar pessoas que podem nos ajudar, que podem nos direcionar. Mesmo, essa é a proposta do meu podcast. Ajudar as pessoas que estão na mesma fase que eu estava há 15 anos atrás, quando eu tinha tanta sede de informação e conhecimento. Bom, eu acredito que com tudo que já vivi e experimentei, posso trazer um pouquinho de luz e ajudar as pessoas com informações valiosas. No entanto, não precisamos idealizar ninguém, nem você precisa me idealizar. Somos todos seres humanos comuns. Todos nós já sentimos em algum momento de nossas vidas inveja, medo, raiva, ressentimento, ódio. A estratégia de marketing de fingir ser uma pessoa fenomenal é muito boa, que não precisa de comida para se manter vivo porque recebe comida diretamente do sol, que nasceu puro, que seu coração está livre de pecados. Na verdade, é justamente isso o que muitas pessoas procuram seguir. Um semideus que lhes dite o que fazer e como se comportar. Portanto, existem muitos psicópatas na sociedade que se aproveitam disso para vender a ideia de que são um deus. Mas a realidade é que, embora existam estratégias de marketing para vender às pessoas a ideia de que alguém é perfeito ou é um semideus, a verdade é que todos somos seres humanos comuns. Por isso, não podemos idealizar absolutamente ninguém neste mundo. Vivemos em uma dimensão dual, onde luz e sombra, yin e yang se unem para manifestar a vida. A ideia é que possamos andar com os nossos próprios pés aqui na Terra, sem precisar de muletas, sem precisar da aprovação de um pastor, um padre, um guru, um líder ou o que seja, pois esses caras vivem justamente da dependência emocional que os outros têm por eles. E com isso, encerro este programa. Muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Se você gostou deste episódio, por favor, curta, compartilhe e se inscreva, para que este conteúdo alcance mais pessoas que possam se beneficiar. Até o próximo episódio. Tchau!